Bom dia, pessoal, como estão? Nesse vídeo, eu e meus colegas iremos apresentar para vocês os órgãos dos sentidos e suas funções. Espero que gostem. Mas, o que são órgãos dos sentidos? Os órgãos dos sentidos são um conjunto de órgãos receptores externos de estímulos sensoriais. As suas funções são transformar os estímulos em impulsos nervosos, onde esses percorrem as células nervosas e podem ser interpretadas pelo nosso cérebro. Os sentidos são cinco: visão, responsável por interpretar os estímulos visuais; audição, representar os estímulos sonoros; paladar, os estímulos gustativos; o olfato, que interpreta aromas e cheiros; e o tato, que interpreta por meio do toque os objetos dos quais pegamos. Um dos sentidos é o olfato. Ele que nos dá a capacidade de sentirmos os odores. O seu principal órgão é o nariz. Comparando o olfato entre os outros mamíferos, vemos que o humano tem um olfato pouco desenvolvido. A percepção dos odores ocorre graças a uma região localizada na parte superior das cavidades nasais, chamada de epitélio olfatório. É nele que encontramos células sensoriais especializadas chamadas de quimiorreceptores. O olfato também é muito importante para identificarmos os sabores. Muitos pensam que apenas o paladar age nos sabores, porém, o olfato e o paladar agem juntos para identificar o gosto dos alimentos. Ao ingerirmos os alimentos, eles liberam moléculas olfativas que são detectadas pela mucosa olfativa e nos dão a combinação de sabores e aromas. E os olhos são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão. Nos seres humanos, eles são encontrados nas órbitas oculares e são revestidos por uma membrana dotada de finíssimos vasos sanguíneos, chamada de conjuntiva. Quando a conjuntiva se inflama em razão de processos alérgicos ou infecções, virais ou bacterianas, provoca o que conhecemos como conjuntivite. Além disso, a estrutura ocular, ela tem como base três membranas: a esclera, a coroide e a retina. Bom, a esclera é a camada mais externa, mais conhecida como o branco do olho. É a região que mais predomina no nosso olho. É uma muito importante também, porque ela é responsável por manter a forma esférica do olho, além de servir como os pontos de ligações para os músculos que fazem a movimentação dessa região. Na parte anterior do olho, a esclera se apresenta transparente com maior curvatura, formando a córnea, e logo abaixo da córnea encontramos um líquido aquoso, que se chama humor aquoso. A coroide, por outro lado, é uma membrana localizada logo abaixo da esclera, rica em vasos sanguíneos que nutrem e oxigenam as células do olho. Na região anterior da coroide, encontramos a íris, a parte colorida do olho, e bem no centro da íris, a pupila, orifício por onde a luz entra, penetra no globo ocular. A pupila, ela aumenta ou diminui de tamanho de acordo com os estímulos que ela recebe no exterior. Ou seja, se houver muita luz no exterior, a pupila se fecha mais. Se houver pouca luz, a pupila dilata, fazendo com que o olho receba a quantidade correta de luz a depender dos momentos. Logo após a íris, encontramos a lente, que é uma estrutura biconvexa que guia os fótons até a retina. A retina, por outro lado, é a camada mais interna do olho, e nela podemos encontrar dois tipos de células: os bastonetes e os cones. Os bastonetes são as células sensoriais. Elas captam as imagens, mesmo com pouca luminosidade. Os cones, por outro lado, são menos sensíveis à luz e se apresentam 4 vezes menos que os bastonetes no olho. Porém, possuem a capacidade de identificar diferentes comprimentos de onda. São os cones, portanto, que permitem que o ser humano consiga enxergar diversas cores. Na retina, podemos encontrar também outro campo, o ponto cego. No ponto cego, não existem fotorreceptores, ou seja, todos os fótons que atingem essa região não são interpretados pelo nosso cérebro, ou seja, não enxergamos nada que atinja o ponto cego. Existem várias doenças que afetam o olho, algumas mais comuns e outras nem tanto, mas as mais comuns são miopia, cegueira, catarata e conjuntivite. O tato é o sentido responsável por nos fazer sentir o toque e, deste modo, garantirmos a capacidade de perceber as características daquilo que entra em contato com o nosso corpo. O tato é considerado um dos 5 sentidos, como o paladar, a visão, o olfato e a audição. No entanto, diferentemente do que muitos pensam,
O tato é apenas uma das modalidades sensoriais associadas ao sistema sensorial somático, sendo responsável por percebermos o toque, fazendo com que sejamos capazes de perceber tudo que entra em contato com o nosso corpo. As sensações somáticas são gerais e são os mecanismos responsáveis por captar as informações sensoriais que entram em contato com o corpo. Além da percepção do toque, o sistema sensorial somático é responsável pela percepção de temperatura e dor, por exemplo. O tato é o sentido responsável pela percepção do toque, estando relacionado, portanto, com a forma como sentimos o mundo em nossa volta. Diferentemente de outros sentidos, ele não ocorre em uma região específica, sendo possível a percepção tátil por todo o nosso corpo. Podemos classificar sensações somáticas em 3 tipos: meganoreceptivas, termorreceptivas e a sensação de dor. A sensação somática meganoreceptivas incluem-se as sensações de tato de posição corporal. Sensações termorreceptivas temos a detecção de calor e a de frio. E a sensação de dor é ativada quando os tecidos são lesionados. Receptores táteis. Os receptores táteis são os responsáveis por garantir que um estímulo tátil seja recebido e transmitido até o sistema nervoso central. A maioria dos receptores táteis sensoriais somáticos é do tipo megareceptores, capazes de perceber deformações físicas desencadeadas pela energia mecânica, tais como o tato, som e a pressão. Nos mamíferos, o órgão responsável pela audição é a orelha/ouvido, que é dividido em orelha externa, orelha média e orelha interna. A orelha externa é formada pela aurícula, responsável pela captação do som e pelo canal auditivo. A orelha externa é rica em pelos e glândulas produtoras de uma substância muito importante para a proteção e limpeza dessa região, a cera do ouvido. Logo no final da orelha externa se encontra o tímpano, que separa a orelha externa da orelha média. O tímpano repassa as vibrações recebidas pela orelha externa para os 3 pequenos ossos que interpretam e amplificam os sons recebidos: martelo, bigorna e estribo. A orelha média tem como outra função estabelecer uma comunicação com a garganta. Esta que regula a pressão sofrida pela orelha média com o ambiente externo, se baseando pela pressão entre a garganta e a orelha média. Esse fato pode ser observado quando viajamos de avião, quando nossa orelha fica pressurizada. Isso é porque ocorre a diferença de pressão entre o canal auditivo médio e a pressão atmosférica. Mas, somente na orelha interna é onde se encontram os órgãos responsáveis pelo equilíbrio e pela captação de estímulos sonoros, sendo que um desses órgãos é chamado de cóclea. A cóclea é um longo tubo que se assemelha a uma concha de um caracol e que se divide em 3 compartimentos, todos cheios de líquidos. Em um dos compartimentos da cóclea encontramos o órgão de corte, chamado de órgão espiral, pela nova nomenclatura, que contém células sensoriais ricas em cílios responsáveis pela captação dos sons. Sendo assim, os estímulos nervosos que são gerados a partir do movimento dos cílios das células dentro do ouvido interno são interpretadas pelo sistema nervoso. Algumas doenças acabam por afetar o ouvido, consequentemente a audição, podendo causar até mesmo a surdez. Entre as mais comuns estão a otite, a labirintite e o tinnitus. O paladar é um importante sentido do corpo humano que nos permite reconhecer os sabores, além de sentir a textura dos alimentos ingeridos. A língua é o principal órgão nesse sentido e é capaz de diferenciar entre os sabores doce, salgado, amargo, azedo e umami. Na língua, principalmente, são encontradas diversas estruturas chamadas de botões gustativos. Eles são formados por células epiteliais com propriedades neurais e são responsáveis pela percepção de sabores. Os botões gustativos estão localizados principalmente na região das papilas, variando em quantidade em cada um dos tipos. Nas papilas filiformes não existem receptores gustativos, diferentemente das fungiformes, das folhadas e das circunvaladas. Nessas últimas, os botões apresentam-se em maior quantidade quando comparadas às outras. Os receptores gustativos são estimulados graças a substâncias químicas presentes nos alimentos que desencadeiam o impulso nervoso. Os gostos doce, amargo e umami são percebidos em virtude de receptores de membrana acoplados à proteína G. Já o ácido e o salgado, para serem percebidos, dependem de canais iônicos. Percebe-se, portanto, que existem diferentes células especializadas para a percepção de um determinado gosto. Após a percepção desses sinais, o impulso nervoso deverá ser levado ao sistema nervoso central, onde será interpretado.
Pesquisas recentes demonstram que cada sabor ativa uma região específica do córtex gustativo, com exceção do azedo, que aparentemente não é interpretado nesse local. Algumas doenças podem prejudicar o paladar, assim como alguns medicamentos, principalmente aqueles usados de forma crônica. A quimioterapia e a radioterapia também estão relacionados com a perda e alterações nesse sentido, porém esses efeitos podem ser revertidos após o tratamento.